Olá pessoal, bom dia. Eu terminei de acordar. Terminou de amanhecer o dia aqui, acho que é 7, nem olhei direito. Peguei o celular, fui logo gravando, porque eu tomei uma decisão de compartilhar todas as minhas experiências de projeção astral, fora do corpo, sonho lúcido, como queira chamar. Na verdade, eu nem sabia o nome disso. Eu soube há pouco, mais de um ano, eu assisti no YouTube. E aí eu vi um homem falando sonho lúcido. Aí eu peguei, tive curiosidade e fui olhar, que é o Wagner Borges. E aí eu aprendi que o nome daquilo que eu tenho corriqueiramente, assim, se chama projeção astral, sonho lúcido, experiência fora do corpo, que eu nem sabia o nome, mas eu tenho isso desde sempre, desde criança, né? Como também já tive 2 EQMs, enfim. Então eu decidi a compartilhar minhas experiências para quem também esteja passando, passe por isso, porque eu acho que tem muita gente que também deve ter experiências assim. Bem, essa minha experiência dessa noite que eu resolvi gravar esse vídeo para não esquecer e compartilhar, até nem levantei da cama ainda, que peguei logo o celular para não esquecer nenhum detalhe. Bem, eu me vi fora do corpo num lugar muito humilde, muito pobrezinho. Eu tava passando por um lugar estreito, tipo, de passagem mesmo, tipo um beco, mas só que não era muro. Era cerca de madeira de um lado do outro, casinhas muito humildes. E eu percebi que eu tava fora do corpo quando, assim, muito nítido. Eu disse: Nossa Senhora, eu tô fora do corpo. O que eu tô fazendo aqui? Eu senti a brisa tocar no meu rosto. E eu continuei andando. Falei: Nossa, o que eu vou fazer aqui? E aí eu encontrei um menino. Inclusive, lembrando aqui que essa experiência fora do... Que essa experiência eu via que era noite, entendeu? Não era dia, eu via que era noite, como se estivesse acontecendo naquele horário. Então eu vi um menino muito rebelde, um garoto muito rebelde lá. As informações vêm assim que não sei explicar, mas você já sabe das atitudes da pessoa mesmo sem vendo a pessoa pela primeira vez. Eu vi o garotinho rebelde fazendo traquinagem. Ele tinha na faixa de uns 10 a 11 anos. Eu vi que ele tinha uma irmã mais velha e uma irmãzinha mais nova, onde sofria muito com as traquinagens dele. E eu soube que a mãe saía para trabalhar e ficava só o dia todo os três, né? Ele saía pra escola, é óbvio, estudava. Mas ele era rebelde, ele era perverso com as irmãs e com todo mundo na escola. Ele era mal criado, engraçado. Eu vi o garoto e soube toda a vida do menino, assim, impressionante. E aí, quando eu chego perto do menino, eu tenho um recado para dar para ele. E ele vem com toda a rebeldia para mim. Ele tá com um pau, com uma... Eu choro porque são muito nítido, muito real. Então, ele vem com um pau que tem uma vara. Ele tá com a vara, né, com um pau, que na ponta da vara tem uma lata que ele pregou com prego, tipo lata de leite, mas daquela leite maior. E ele tenta me acertar com aquela lata, com aquele vaso, e eu repreendo ele. Mas assim, não é uma repreensão grosseira, sabe? E eu converso com ele, e eu começo a conversar com ele, e ele vai parando aquela atitude. E eu dou um recado, só que eu juro, eu não sei o que eu disse pra ele. Eu não sei que recado eu dei. Eu só lembro que eu fiz.
eu falava umas palavras para ele e ele, no princípio, ele não deu confiança. Eu repeti, e depois ele ficou prestando atenção e eu dizia, repita comigo. A partir de agora, o que você tem que fazer? Como é que você tem que agir? Que tipo de ser humano você vai ser? Repete comigo. Aí eu falava e ele começou a repetir. Ele começou a repetir, então eu não lembro o que era. Eu acordei, eu tentei. Quer dizer, agora que eu acordei, né? Porque na verdade a experiência, eu não continuei dormindo, né? Quando eu voltei pro meu quarto aqui, levantei, bebi água. Falei, nossa. Aí dormi. Aí acordei agora, né? E agora que eu tô compartilhando. Aí, quando o garotinho parece que já entendeu o recado, eu pego e saio daquela estação garotinho e vou pra dentro de uma outra casa que tem um senhor de idade, bem de idade, sim, eu não sei, deixa eu ver, porque minha mãe, ela tem 73 e ela é bem nova, né? Pode ser que ele tenha uns 75, mas ele tá bem baqueado, né? E ele é moreno. Se eu vi, digamos que assim, foi tão nítido que se eu ver o menino hoje, eu reconheço ele. Se eu ver ele na rua, eu reconheço. Se eu ver o velhinho na rua, eu reconheço. É óbvio que eu não vou vê-lo, porque esse lugar parecia bem distante daqui, da onde eu moro. Então, esse era como se fossem vizinhos. Era como se eles morassem bem próximos, sabe? E como se o senhor lá fosse avô dessa família, desse menino e das irmãzinhas lá. É como se fosse avô. Eu acho que eu sou um pouquinho alguma coisa para aquela família. Então, o que eu vi? Eu vi o senhorzinho guardando comida, guardando alimentos num balde azul, num tipo um tambor azul que eu, inclusive, tem muito para vender nessas lojas que vende. Ai, meu Deus, perdão, gente. Ai, tô coçando. Nem lavei o rosto ainda. Bem, tem muito esse tipo de balde, uns baldes grandes, né? São uns tambor que tem nessas lojas de material de construção. Sim, sabe, esses tambor azul, tipo de 100 litros, né? Aí eu vi o senhorzinho lá guardando comida lá dentro e eu vi que tava até em cima de comida de todo tipo lata de sardinha, arroz, feijão, todo mantimento uma, que a gente comprou no mercado. Aí ele ia no quintal, lá no terreno dele, e tirava um cacho de banana bem bonita, banana comprida, né? Banana da terra, que aqui a gente chama banana pacovã, bem bonito, umas bananas bem lindas. E também colocava dentro daquele tambor. E eu vi, na verdade, aquilo ali que eu tava ali, novamente a gente sabe toda a trajetória sem. Eu não entendo explicar isso, como que a gente sabe sem vivência, mas vem a informação que aquele senhor era avô aquelas 3 crianças da outra casa. Meu Deus do céu, tá difícil. Aquele senhor era avô das 3 crianças que estavam na outra casa. E aquelas crianças passavam muita fome. E quando elas iam na casa daquele avô, tá ardendo meu olho. Gente, acho que é porque meu rosto é muito oleoso. Quando eu acordo, eu tenho que correr pra lavar, tomar banho, porque meu rosto é muito oleoso. Aí escorre, acho que óleo pelo rosto, não sei. Então, aquelas crianças da outra casa eram netas dele, tá? E quando as crianças iam lá pedir comida, elas passavam fome, o avô sempre dizia que não tinha.
Porque ele guardava a comida dentro daqui, ele guardava as coisas para as visitas, para quem fosse lá. E o senhor lá morava sozinho, como se ele já fosse assim, tipo, viúvo, não sei, né? E morasse só. Esse lugar era como se fosse eles fossem vizinhos, mas os terrenos eram grandes, tipo que dava para plantar. Então ele guardava a comida ali e quando eles vinham, ele dizia que não tinha. Os netos do lado morando vizinho e passando fome, e ele com tanta coisa guardada ali dentro, sabe? Como se ele recebesse a aposentadoria dele e fosse no mercado e fizesse a feira. Aí quando ele vinha, ele guardava ali, tá ardendo meu olho. Meu Deus do céu, deveria ter lavado o rosto antes de ter feito esse vídeo, mas não queria perder os detalhes. Perdão, gente, mas quem assistir vai entender. Bem, então, e tudo que ele também plantava no terreno dele, ele colhia, jogava ali, inclusive a banana, o cacho de banana ele tirou à noite, ele tava tirando naquele momento do sonho, como se fosse isso, entende? Da projeção. Ele estivesse tirando à noite pra ninguém nem ver que ele tirou um cacho de banana e pá, colocou ali dentro. Eu vi banana tão bonita, sabe? Então, eu comecei a conversar com ele, mas eu tenho. Numa projeção astral, a gente pensa como se fosse real. A gente pensa, a gente analisa, a gente pensa no que vai falar. A gente tem essa consciência. É impressionante. Então eu pensei, meu Deus, como eu vou falar para esse homem algo que não deixe ele zangado, mas que ele entenda que essa postura não é o certo. Fiquei ali assim, Senhor, me dê sabedoria. Falei isso, entendeu? Aí comecei a falar com ele, tudo bem, senhor? Tudo bem. E ele era um homem fechado, não era de muita conversa, não. Mas eu comecei a conversar, eu sou muito falante, não, até na vida real eu sou falante mesmo. Eu comecei a conversar, falar da dureza da vida, e ele começou a falar que ele era sozinho, que ninguém se preocupava com ele, que ele tinha que se preocupar com ele. Eu disse, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão cada um por si, realmente, né? As pessoas só estão pensando nelas mesmas, mas esse não é o caminho. E quando a gente dá amor, a gente pensa que não, mas a gente vai receber amor. Muitas vezes o amor que a gente vai receber não é daquela pessoa que a gente está dando, mas Deus arruma um jeito de dar, de retribuir esse amor através de uma outra pessoa, até num atendimento num hospital, numa fila de banco, sabe? Situações que vêm para a vida da gente, até o canto de um pássaro no nosso terreno, no nosso quintal. É o amor de Deus, é Ele dando amor através daquele carinho, daquele pássaro tá ali cantando para você. Então eu comecei a falar para esse senhor sobre amor, ser amado, sobre a solidão dele e sobre dividir, partilhar, sobre que Deus providencia quando a gente partilha. Então, Deus providencia. Não deixe faltar, porque se Deus providenciou a comida dos pássaros, que não faria, porque não faria isso com o ser humano, então Ele faz isso. À medida que a gente entende a importância de partilhar, de dividir, de dar amor, a gente vai receber esse amor. Ai, meu olho. Gente do céu. Me desculpa que eu não queria deixar de lembrar os detalhes. Comecei a falar pra ele, falei, por exemplo, eu tô aqui lhe visitando, o senhor disse que nunca recebe visita. Olha, eu vim de tão longe, vim aqui lhe visitar. E aí ele ficou me olhando, falou, e tal.
Aí ele foi fechando o tambor de comida. E eu peguei assim o tambor, né? Botei a mão também em cima da tampa. E falei, olha, bananas dá pra fritar amanhã. Comer sozinho não terá o mesmo sabor de fritar essas bananas e comer junto com os seus netos. Dê amor e o Senhor vai receber amor. Não guarde, porque amanhã o Senhor não sabe. Usufrua do que o Senhor tem hoje de vida. Deus proverá tudo quando a gente sabe a importância de dividir. Ele não me respondeu nada. Ficou só me olhando. E eu voltei da projeção. Pá, eu voltei. Eu me acordei aqui no meu quarto. Levantei, né? Porque, pá, em seguida a gente... Toda vez que tem projeção, você não continua dormindo, você acorda. Aí depois você volta a dormir. Mas comigo, pelo menos, é assim. Toda vez que eu tenho projeção, eu venho e tenho ciência de que foi real. Volto com a sensação, tá? Eu volto com toda a emoção da situação. Então eu voltei com toda aquela emoção de ver que tinha dormido crianças com fome. Numa casa ao lado tem o seu avô guardando tanta comida. Então voltei com toda essa emoção, eu levantei. Meu cachorro, o cachorro tá dormindo aqui também comigo. No quarto, ele é pequeno, gente, não é cachorrão, é um cachorro pequenininho, então ele dorme ali na caminha dele aqui, mas é no quarto. Meu marido tá viajando. Então ele levantou junto comigo, ficou latindo assim pra mim. Parece que ele entendia alguma coisa, não sei. Eu bebi água, fiquei analisando, chorei. Voltei a dormir. E tô acordando agora e tô compartilhando. E pretendo compartilhar a partir de agora. Porque eu sempre guardei isso pra mim. E na verdade eu não guardo pra mim, eu falo pra minha mãe, falo pro meu marido, só que eles não dão a mínima importância. Parece que eu tô delirando, né? Um dia desse eu marquei um encontro com uma amiga no shopping, que a gente tava um tempão sem se ver, fomos jantar junto e tal. E eu contei pra ela algumas experiências, nem chegou a ser todas, mas umas 2, 3 experiências, e ela falou, você tem que rezar, você tem que procurar Deus, tem que procurar uma religião, você não sei o quê. Então as pessoas não entendem, tá? Muita gente não entende, né? Muita gente já tem uma outra cabeça aberta e é muito bem. Um dia desse eu vi um palestrante falar que admiro muito ele, tô começando a conhecer ele agora, assisti algumas palestras dele. Ele disse ele falou dos bem-aventurados que Jesus falou. Então, bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurado, um monte de bem-aventuranças que eu não lembro aqui, mas me tocou a humildade. A humildade de saber que eu não sei de nada. Eu tô aqui para aprender, né? Esse povo que tem certeza demais do que é salvação, do que é Deus, sabe, tem uma verdade fechada na Bíblia. Não é que a Bíblia não seja verdade, ela tem sim suas verdades, mas tem suas interpretações, sofreu modificações, e as coisas vão além. Esse Deus que criou esse universo enorme, ele tem muita coisa que nós seres humanos ainda temos que aprender sobre, né? Então, assim, as pessoas que têm certeza demais, elas julgam demais. Elas não abrem a mente para nada que você fale. Que você tem uma experiência desse tipo, eles estão sempre julgando. Porque ele tem certeza demais.
Então, quem tem certeza, é muito difícil abrir para novas informações. Eu sempre falo para Deus nas minhas orações: Senhor, eu não quero desperdiçar esta vida, esta encarnação. Sobre encarnação eu tenho certeza e eu tenho motivos para ter certeza, pois já tive EQM e já tive várias experiências. E tem uma experiência que eu pretendo contar sobre reencarnação. Num outro momento eu conto. Então eu tenho certeza. Então eu falo sempre isso: Senhor, nesta encarnação eu não quero perder tempo sem progredir, sem evoluir, sem aprender, sem crescer espiritualmente. Mas eu estou aqui como aprendiz, Senhor. Mostre as informações e me dê discernimento para entender o que é verdade e o que é mentira. Porque também existe muito isso. Verdade, mentiras. Uma verdade no meio de 90% de mentira, 10% de verdade para poder embasar a mentira. Então, assim, as minhas orações: humildade. Eu estou aqui para aprender. Então é isso, pessoal. Bem, não tô pedindo para ninguém acreditar em mim, tá? Tô compartilhando com pessoas que se interessam pelo assunto. Quem não se interessa, quem não acredita, tudo bem, respeito. É isso. Um abraço.